Olá, bom dia! Olha nós aqui outra vez. Já está com 8 dias na nossa primeira aula. E como é que vocês estão gostando das aulas do meu Vema Educação? Vamos tirar essa máscara aqui que está atrapalhando um pouco. Mas lembrando, gente, que é sempre muito importante usar a máscara onde você for. Sempre estar usando o álcool em gel. Onde vocês for, não esqueçam de usar máscara, porque o vírus está aí fora. Não pode dar moleza para ele. Não esqueça, é como se fosse uma coisa obrigatória. Que agora tem que usar máscara para se proteger, porque o vírus não está de brincadeira, né? Não é à toa que a gente está aqui hoje separado por conta desse vírus. Mas nós vamos vencer, em nome de Jesus, né? Vamos acordando. Esse galo já cantou a noite todinha para mim e me acordou hoje bem cedinho. Eu botei para acordar vocês também. Vamos lá, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito usado em sala de aula, né? E hoje nós vamos falar sobre um tipo de leitura, que é a leitura oral. Gente, leitura oral. Leitura oral é uma prática bastante antiga por nós, professores, por nós, alunos. Quando estamos em sala de aula, a professora sempre pede para vocês ler em voz alta. Menino, lê essa frase, lê essa palavrinha, lê esse texto. Então, quando você lê, que o seu coleguinha que está do lado consegue lhe ouvir, você está fazendo uma leitura oral. A leitura oral, gente, é muito importante, é a mais praticada no nosso dia a dia, né? Porque a gente sempre está lendo alguma coisa. Quando você lê em voz alta, tudo quando você fala em voz alta vai ficando gravado aqui, ó. É uma das maneiras mais fáceis de aprender, é você lendo em voz alta, quando você escuta o som da sua voz. Porque quando você fala em voz alta, você consegue compreender o que aquela leitura está falando, né? Então, a gente pegou uma leitura aqui de um autor, que ele vai contar a história em voz alta. Ele vai falar oralmente. Então, ele vai falando em voz alta, como eu estava continuando falando para vocês, né? Então, é importante a leitura oral? Sim, é uma das mais antigas e uma das mais praticadas por você, aluno, pelos professores, né? Porque é lendo em voz alta que a gente sabe se a gente está lendo corretamente ou não. Porque quando você lê as palavrinhas, quando você lê uma frase, você vai respeitando as vírgulas, os pontos, e você, né? A leitura tem isso. Quando você está lendo corretamente, você vai respeitando o tom da voz que a leitura lhe diz, quando termina a frase, quando começa, quando é uma pergunta. Então, isso tudo a gente, quando lê em voz alta, a gente sabe, né? Dentro do texto é muito importante a leitura oral, né? Então, vamos agora ver um vídeo bem interessante, onde o autor conta a historinha em oral. Tipo, ele faz uma leitura oral, onde a gente escuta o que ele está lendo. Não é isso? Então preste atenção, porque tem muita coisa boa. Vamos viajar nessa historinha que todo mundo já conhece, que é João e Maria. Maravilhosa essa historinha que vocês amam. Vamos lá? João e Maria. Numa casa perto de uma grande floresta, vivia um pobre lenhador. Ele tinha 2 filhos, chamados João e Maria. Certa ocasião, uma grande crise veio sobre o país e a situação do lenhador ficou muito ruim. Não conseguia arrumar alimento para os filhos e, com isso, já não dormia à noite. A madrasta sugeriu então que os filhos fossem levados para o interior da floresta, onde seriam abandonados. O pai não gostou muito da ideia, mas acabou concordando. Lá se foram eles para a floresta. João, que tinha escutado a conversa, ajuntou pedrinhas de cascalho que foi jogando pelo caminho, para que pudesse saber o caminho de volta. No meio da floresta, o pai acendeu uma fogueira para aquecer os meninos. O pai disse que iria cortar lenha na floresta, mas voltou com a madrasta para casa. Como o pai e a madrasta não chegavam, João e Maria resolveram voltar para casa. Eles seguiram o caminho das pedras. Quando chegaram à casa, o pai se alegrou muito. A madrasta, porém, não gostou do retorno deles.
Algum tempo mais tarde, a miséria assolou ainda mais o país. A mulher voltou a se queixar para o marido. Não temos comida o suficiente. Precisamos levar as crianças para um lugar ainda mais distante. O pai ficou muito triste, mas acabou sendo convencido pela mulher. João escutou toda a conversa e resolveu pegar as pedrinhas novamente, mas desta vez a madrasta tinha trancado o quarto dos dois. Na manhã seguinte, foram todos a uma floresta bem distante. Desta vez, João foi jogando pedaços de pão para marcar o caminho de volta. As crianças foram abandonadas num lugar bem longe de casa. Quando resolveram voltar, João não mais achou os pedaços de pão que havia jogado. Os passarinhos tinham comido tudo. Durante 3 dias e 3 noites, os dois andaram perdidos pela floresta. De repente encontraram uma casinha feita de pão e bolo. Como estavam com muita fome, comeram um pedaço da casa. Enquanto comiam, saiu de dentro da casa uma velha de bengala que os convidou para entrar, fingindo-se de boazinha, mas ela não passava de uma bruxa malvada. Quando entraram na casa, a bruxa prendeu João. Alimentava-o bem para ficar gordo e poder comê-lo depois. João, sabendo qual era a intenção da bruxa, mostrava-lhe sempre um pedaço de osso quando ela vinha examinar o seu dedo. A bruxa não percebia, porque era meio cega. Um dia a paciência da bruxa esgotou e ela pediu que Maria acendesse o forno para que pudesse comer João de qualquer jeito. Maria, triste, lhe obedeceu. Quando a bruxa chegou perto do forno, Maria a empurrou lá para dentro. Os dois agora estavam livres. João pegou joias e comida da casa e saíram em busca da casa dos pais. Depois de vários dias de procura, acabaram achando a casa. Os pais os receberam com muita alegria. Estavam arrependidos por terem abandonado os dois. Pronto, vocês gostaram da historinha? Eu amei, porque eu adoro essa história de João e Maria. E tem como autor, a primeira pessoa ao contar essa história foi os irmãos Grimm, né? Que eles contaram a primeira vez, mas depois foi contado com outras pessoas. Mas o autor dessa história é os irmãos Grimm. Então, gente, vamos novamente ressaltando bem rapidinho a importância de uma leitura oral. A leitura oral, que fique bem claro para vocês, é nada menos ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você vai memorizando, vai gravando aqui dentro, ó. Quando você lê em voz alta, você consegue compreender a informação do texto, né? Então, vocês botem na mente de vocês, ler é importante. Várias maneiras de ler é importante. Então, nós vamos ver aqui no decorrer das aulas várias maneiras de leitura. Tem uma dinâmica, a reflexiva, a silenciosa. Então, a gente vai falar de todo dia, cada aula vai ser uma aula sobre esses tipos de leitura. Então, como a gente voltou agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu peguei várias palavras e nessas palavras tem umas escritas erradas e umas corretas, né? E vocês vão ter que ler em voz alta, porque quando vocês lerem em voz alta, vocês vão ver o som das sílabas. Por exemplo, se eu ler uma palavrinha casar, então eu li a sílaba K, pois S-A, então juntando fica casar. Então, você vê a palavrinha correta, você consegue ler ela em voz alta. Você lendo em voz alta, você vai identificar a palavrinha que eu coloquei aí. Tem várias palavrinhas que eu coloquei. Eu quero que vocês escolham a correta e leiam para mim em voz alta, para vocês. Quando você lê em voz alta, vocês conseguem ver o som das palavras, o som das sílabas, tá bom? Então, vou aguardar vocês vão pegar uma folha, um lápis, vão escolher as palavrinhas corretas e vão ler para mim, ok? E eu quero ver no papel, vocês vão tirar foto da palavrinha correta e ler para mim,
É o que eu quero de vocês, ok? Vou aguardar.